velhice de Davi. Então Davi já estava velho. Versículo 1. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não o que, gente? Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem, aqui diz, nessa aqui é donzela, né? Algumas traduções vai falar virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços. Que privilégio, né? Dormir nos braços do rei. Que esteja perante o rei, que tenha cuidado dele, que durma nos seus braços, para que o rei, nosso Senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Mas se você tiver com a Bíblia, você vira a página no capítulo 2, versículo 13, Lucas, por gentileza. Só vira a página, capítulo 2, versículo 13. Preciso ler essas duas passagens aqui só para você entender o que o Senhor quer nos dizer essa noite. 2 Reis 2:13, amém? Está aqui. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho que te dizer. Ela disse: fala. Depois disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido eu te faço, não me rejeites. E ela disse: fala. Olha o pedido dele, irmãos. Agora não vai fazer sentido, mas no final, né, que sempre faz. No final sempre faz. Olha o pedido dele, versículo 17. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, pois não tu recusará, que me dê por mulher Abisag, a sunamita. Amém? Você faz uma oração por mim? Ora por mim, pela minha família, por gentileza. Deixa Deus te usar aí, para que essa palavra venha a ser revelada em nosso coração, não seja apenas um comentário aqui, mas seja de fato uma revelação no seu espírito. Aleluia. Aleluia. Ah, Jesus, como é bom estar na sua casa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor. Cada pessoa que saiu da sua casa. Obrigado por aqueles que nos assistem. Que essa palavra venha a ser revelada em nosso coração, nos reposicione, nos organize por dentro, clareie os nossos olhos do entendimento, que nós saiamos dessa reunião diferentes. Aqueles que vierem a ouvir essa palavra, Deus, que sejam tocados para a honra e glória do Senhor Jesus. Transforma-nos essa noite, ó Deus. Limpa-nos, nos purifica. Eu entendi a tua movimentação de manhã, Espírito Santo. Eu entendi, ó Deus, tira essa resistência nossa, que nós sejamos fáceis, que nós sejamos leves diante da tua presença, ao teu mover, a tua cura, a tua transformação em nós, que nós sejamos fáceis, Jesus. Tira de nós a resistência, nos purifica essa noite. Eu e todos aqui que estão reunidos, aqueles que estão assistindo, purifica o nosso coração, Jesus. Purifica os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos. Lava-nos com teu sangue, Jesus. Cria em nós um coração puro. Limpa as nossas mãos,
Nos ajuda, nós clamamos a Ti, Jesus. Talvez outras pessoas entraram aqui, Senhor, com expectativa diferente. Consola o coração delas essa noite, para que elas recebam essa palavra sem resistência, certo de que não é um homem, ó Deus, que está falando, porque esse homem nem merecia estar aqui, mas é a Tua boca, é o Senhor, Deus, que tem uma mensagem para nós, para mim também. Nós Te louvamos essa noite, Jesus, o Senhor é livre para transitar em nosso meio. Espírito Santo fala com cada um aqui que está, ó Deus, sentado nessas cadeiras, com o pessoal que está no estacionamento, com aquelas pessoas que estão se movimentando ali no fundo, Deus, de alguma forma, com alguma obrigação, alguma tarefa, os voluntários, os meninos do sonoplastia, Deus, o Jonathan que está aqui. Toca-nos essa noite, Jesus, não permita que ninguém saia daqui da mesma forma. A Tua palavra, Deus, nos transforma. Aonde o Teu Evangelho é pregado, porque Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. E nós tomamos posse desse poder, Jesus. Nós queremos, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, tão somente tocar na orla do Senhor, eu serei curado. Que flua, Deus, da Tua orla, desse toque, Deus, a cura do Senhor sobre o meu coração, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Irmãos, eu tinha dificuldade nisso, sabe? Se alguém fosse filmar, eu me perdia. Me bananava tudo. De vez em quando, mesmo sem filmar, ainda me banando. Mas a gente decidiu investir em algumas na rede social, porque pessoas estão sendo alcançadas. Com muito custo abrir um TikTok, irmão. Abri um TikTok lá e posto o vídeo lá de cortes que é feito aqui. E as pessoas vêm procurar a gente no privado. E Deus já tinha dado esse apontamento. Então a gente pediu perdão para Deus e deu sequência nisso. Pessoas que a gente nem conhece, pessoas que não é de Mineiros, de outro lugar, nem sei quem é. Colocam lá, eu gosto das suas palavras. Obrigado por essa mensagem. Meu Deus. A gente é tão bobo, tem hora, né? Eu tinha resistência com isso. Não. Aí um dia, um punhado de gente começou a me seguir. Eu pensei, meu Deus, o que esse povo está olhando, gente? Aí um dia um cara perguntou, embaixo de uma palavra, de um corte, ele falou assim, quem é esse pastor? E eu só que eu respondo, só que o que eu faço? Eu ensaiei, né? Esperei umas 3 horas, fui lá. Ô irmão, isso aí é eu mesmo, tudo. Não sei se era uma crítica, o que era, enfim, independente que qualquer coisa que seja, honra e glória do Senhor. E ele falou, não, eu queria ouvir a mensagem completa. Eu falei, não é que funciona mesmo? Aí passei a mensagem completa para ele, do YouTube. Então assim, só abrindo para vocês aqui, o coração da gente, amém? Então tem uns quantos seguidores no Instagram. E cada vez que aumenta eu penso na responsabilidade, que é postar algo lá relevante. E de fato, irmãos, eu posto lá o que eu gosto de ver. Um dia eu falei para o pastor Arlen, eu posto lá, pastor, o que eu gosto de ver. Que é aquela pitada de um pouco de humor, com profundidade e uma mensagem. Eu gosto de ver isso. Te pega ali, você ri, de repente, meu Deus, você vê que era uma isca, te pegou. E uma mensagem profunda. Tem no Facebook, tem lá no TikTok, e tem no YouTube, irmão. O negócio está aumentando, você acredita? Lá no YouTube, eu falei, meu Deus. O mundo está seco, irmão. O mundo precisa da mensagem que você carrega. A gente sempre fala isso aqui no final, mas queria dizer isso para você agora. O mundo está seco, irmão. Eu gosto dessa frase aqui, o seu óbvio é o milagre de alguém. Tem coisas que Deus fez na sua vida, que você parou de agradecer e talvez você não reconhece. E para muitos é o milagre de alguém. É o milagre de alguém. Amém? O seu óbvio é o milagre de alguém. Esse texto aqui, eu vou só fazer uma introdução bem breve aqui, para não ficar extenso. Mas há uns 5 anos para trás, eu comecei a me apaixonar pelo Velho Testamento. Então eu não tinha tanto apego ao Velho Testamento. A Bíblia é maravilhosa, irmão. Mas o Velho Testamento, ele tinha, não pode isso, não pode aquilo, a lei. Então assim, já estamos no tempo da graça, né? Falou, então ficava mais focado ali. Mas a lei, o Velho Testamento é sombra. Repete comigo, é sombra
Tudo que você lê no Velho Testamento é sombra das coisas que nós estamos vivendo agora. Isso aí está no Novo Testamento explicando o Velho. Tudo que você lê lá, a nosso respeito está escrito. Para você está escrito. Então, quando eu leio uma história, quando eu leio outra, o Senhor me ajuda a revelar, porque eu também não entendi, irmãos. Você entende a historinha ali, tá? É uma historinha. Mas o que isso se aplica na minha vida, no meu espírito? Qual a aplicação que eu posso fazer nesse texto aqui, na minha vida? E tem aplicações poderosas. E essa daqui é um desenho, irmão, da nossa atualidade. Esse texto aqui é um desenho da nossa atualidade. E quando eu fui ministrado por essa palavra aqui, eu falei, meu Deus, onde é que estava essa história que eu nunca vi, gente? Esse plano de fundo, que na verdade, quando Deus revela, mostra para você, você olha, não, mas na verdade, esse aqui é o plano, é a história principal. O plano de fundo é rei Davi e tal e tudo mais. Então, quando eu quero entender uma coisa, eu falei isso na quinta-feira, eu peço para o Senhor, desenha para mim, eu não consigo entender. Desenha para mim. Aí eu acho, ele me aponta uma mensagem do Velho Testamento, do Novo Testamento, né? Mas antes era só do Novo, agora do Velho Testamento também. E aquela história ali vira um desenho, é como se eu estivesse desenhando. Pedro, eu vou te explicar aqui como é que funciona. Você entendeu, Pedro? Não. Então eu vou te explicar melhor ainda. Ele desenha os detalhes, irmão, o cenário, os personagens. E eu me apaixonei pelo Velho Testamento. Apaixonei. Meu Deus, como eu amo o Velho Testamento. Fico horas ali às vezes pensando, procurando algo, né, as pérolas, garimpando o Velho Testamento. O Novo Testamento é poderoso, mas agora eu também foco bastante no Velho. Amém? Vocês me entenderam? Eu preciso falar isso aqui para você entender aqui um pouco. Então isso aqui, essa história fala do rei Davi. Todo mundo conhece o rei Davi, penso eu. Uns com mais profundidade, outros com mais, né, a história de Davi e Golias. Todo mundo já ouviu falar de alguma maneira. Então o rei Davi era um jovem, foi escolhido pelo Senhor, substituiu Saul, né? Deus tirou o trono de Saul e Davi substituiu ele, foi conquistando a terra, Jerusalém, Israel, ungido rei, foi conquistando as outras regiões. O reino cresceu muito, irmãos. Os historiadores dizem que ele pegou o reinado com 9.000 metros quadrados, praticamente de domínio, Israel e os reinos que ele dominava. E quando ele entregou na mão de Salomão, estava 90 e poucos mil quilômetros quadrados de extensão de domínio. Então olha o tanto que esse homem foi guerreiro e venceu. É o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala muito sobre ele, Novo Testamento, livro de Salmos, escreveu muito o livro de Salmos. Mas aqui, irmãos, ele está velho. O rei está velho. E olha só os detalhes do texto. Entrando em dias, eram os últimos dias, irmão. Pega aí, Fanel, que é os últimos dias. E o corpo se esfriou. O corpo do rei, nos últimos dias, se esfriou. Então os servos, que aqui na verdade são médicos, entraram em consenso, precisamos arrumar alguém que aqueça o corpo dele. As cobertas já não estão aquecendo mais. O que nós estamos fazendo para aquecer o corpo aqui frio, do rei que está velho, e nos últimos dias de vida, do corpo? Acho que algumas pessoas já estão entendendo. E tem uma mensagem, plano de fundo poderosa nesse aqui. E eles faziam de tudo para aquecer o corpo do rei com as cobertas e as roupas, e não adiantava. Então tiveram essa ideia de enviar soldados procurar nos limites de Israel, irmão. Nós lemos aqui nos limites. Uma outra tradução fala nos termos de Israel. Eles procuraram em vários lugares, eles não achavam com facilidade. Só era só sair na porta ali do castelo, do palácio e pegar. Não, precisava ser uma jovem virgem, uma donzela, precisava ser pura. Amém? E se esses homens não voltassem com uma moça pura, eles seriam aniquilados ou presos, e enviariam uma outra comissão até trazer uma jovem pura para aquecer o corpo do rei, que estava avançado em dias, eram os últimos dias dele aqui na terra, e ele estava frio. Amém? Por que você falou tudo de novo? Para você entender. Eu penso que alguns já começaram a entender aqui. Então o corpo de um homem, à medida que ele vai envelhecendo, ele vai esfriando. Não quero falar os graus aqui, porque tem até médico aqui, enfermeiro, vou falar errado, não é o caso aqui, né? Mas
À medida que vai envelhecendo, o corpo vai esfriando. Eu me lembro, um dia que eu li esse texto, que eu me lembro da minha avó. Ela já idosa, ela tinha que ficar de meia. Eu falei, vó, mas está quente, vó. Ela não, botou com frio nos pés. Então começa a esfriar o corpo. À medida que ele vai envelhecendo, ele vai esfriando. Entenderam? O fato é que os médicos que cuidavam de Davi recomendam que um outro corpo aquecesse e dormisse nos seus braços. Era para arrumar uma jovem virgem, trazer para aquecer o corpo do rei e dormir nos braços do rei. Salomão ainda deixa registrado em Eclesiastes capítulo 11, diz assim: também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Então realmente era uma forma de aquecer o corpo do rei. Salomão deixa registrado esse ensino, a questão é que não foi tão simples achar uma donzela em Israel. Não foi tão simples achar pureza em Israel. Achar uma moça virgem em Israel, não foi tão simples. Mas acharam Abisag e trouxeram ela. A Bíblia diz que ela servia ao rei, dormia nos seus braços, e o rei não a possuiu. Foi isso que a gente leu? Amém? Aqui eram os últimos dias, então Salomão era indicado para o reino, mas Adonias, nós lemos aqui, ele usurpa o reino. Ele quer ser rei no lugar de Salomão, porque o pai ia morrer. Ele também era filho de Davi. Aí nós lemos lá na frente, ele não conseguiu ser o rei. Salomão foi o rei, porque era quem tinha que ser o rei. Aí ele chegou na mãe de Salomão e falou assim, ó, não consegui ser o rei, né? Chegou baixinho, porque o Senhor escolheu Salomão, amém, beleza? Mas eu queria pedir uma coisa. Aí a Betseba, o que você quer? Betseba é mãe de Salomão. O que você quer, Adonias? Não era a mãe dele. Eu quero a Sunamita. Eu quero a Abisag. Pede ela para o rei, Salomão. Certamente não te negará. Ela vai lá no rei, que é filho dela, mas ele é o rei. Meu filho, Adonias, seu irmão, parte de pai, não vai ser o rei, você é o rei, ok? Mas ele pediu a Sunamita, a Abisag, que estava aquecendo o corpo do seu pai para... Salomão não gostou disso e mandou matar Adonias. Ok? Esse é o texto que nós lemos. Eu queria desenhar para vocês aqui como eu entendi. Eu falei bem pausadamente, para você pegar esses personagens, esses cenários, e você também se apaixonar pelo Velho Testamento. Amém? Porque tem mensagens poderosas. E talvez você leia esse texto, Deus fale até coisas diferentes para você. A palavra se renova todas as manhãs. Pastor Pedro, o que esse texto quer falar? Para entendermos a riqueza desse texto, temos que mergulhar no significado dos personagens. O rei simboliza aqui o Senhor Jesus. O corpo do rei simboliza quem, irmãos? A igreja. Olha o que diz em Colossenses. Ele é o cabeça do corpo, Cristo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de quem em absolutamente tudo tem a supremacia. Ele é o cabeça da igreja. Sabia que aqui o cabeça da igreja é Cristo? A igreja é o corpo, bem ajustado. Paulo ele fala bem detalhado isso também, como os membros. Então aqui nós somos vários membros de um corpo, irmãos. A Bíblia ela usa simbologia, antropomorfismo, para que você entenda bem a linguagem do céu. Eu sei que às vezes está sendo meio confuso para você, mas você vai entender. Eu preciso passar isso aqui para você se apaixonar por essa palavra, porque isso incendeia o nosso espírito e nos liberta. Nos liberta. Precisamos conhecer a verdade, que a verdade nos libertará. Conhecer a verdade, que a verdade nos libertará. Talvez a gente busque liberdade e respostas em outros mecanismos humanos, pessoas caídas. Triste é, meu irmão, você está com um problema e você ir buscar recurso. Uma pessoa que não conhece Cristo, e o seu problema é espiritual, e a Bíblia já aponta aqui sobre o problema almático também. Meu Deus, como isso é sério. O corpo é a igreja, com muitos membros. Então assim, tem pessoas aqui em várias funções. Tem pessoas aqui no nosso meio, irmãos, os voluntários, o pessoal do som, que são o fígado.
O fígado é extremamente útil para o corpo humano. O pulmão, o coração, mas você não vê ele, né? Vocês não veem eles. Então, tem alguém cuidando do carro de vocês lá na chuva, e talvez você nem cumprimentou ele, não conhece ele. É o corpo em funcionamento. Então aqui está o pessoal que é mais visto, os olhos, mas não tem um maior mérito do que o outro, irmãos. Talvez o mover do culto, eu acredito nisso, talvez o mover do culto, um dia, uma explosão de unção, de graça, é alguém que está orando, já jejua um bom tempo, já ora em línguas há muito tempo, está do seu lado aí, e essa pessoa que liberou essa unção. Amém? Eu acredito nisso, irmão, porque é um corpo bem ajustado. Então não tem o principal, a parte principal tem o cabeça aqui, e o cabeça é Cristo. Então aqui ele falou, o rei é o Senhor Jesus, o corpo do rei é a igreja. O corpo velho aponta para o quê? Para os últimos dias da igreja dessa terra. Por isso que eu falei isso. O corpo avançado em dias aponta para os últimos dias desse corpo aqui na terra. Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser muito estudado, só basta você ver como está a nossa nação e o mundo para você entender que tem algo que não está mais oculto. Você já começa a entender que há algo maligno e há algo de Deus escancarado em nossos ambientes, políticas e por aí vai. Amém, irmãos? Você consegue ver isso? Você percebe que está escancarado. Antigamente a gente chamava de mensagens subliminares. Era uma mensagem que você pensava que era uma música e tinha uma mensagem. Hoje não, hoje está escancarado, irmão. Hoje está para todos verem que realmente é uma guerra. Por quê, irmãos? Que isso está acelerando, porque são os últimos dias. Nosso rei está voltando. Você crê nisso? Nosso Deus está voltando, nosso Senhor está voltando para buscar a sua noiva. Então o corpo avançado, ele significa isso, são os últimos dias de Davi aqui na terra, do rei, do corpo do rei aqui na terra. A frieza do corpo. A frieza do corpo. A frieza é a superficialidade dos tempos atuais. Estava frio, mas não estava morto. O corpo aqui estava frio, mas não estava morto. E você percebe uma frieza nesses dias. A própria palavra diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tem uma tradução que diz assim, por se espalhar a maldade, o amor de muitos se esfriará, até mesmo de alguns escolhidos se esfriará. O corpo se esfriando, a iniquidade aumentando. E a gente vai entrar em alguns detalhes aqui. Hoje, irmãos, eu preciso da sua atenção, amém? Preciso da sua paciência. Orei a Deus, é essa palavra mesmo. Então talvez não seja tudo aquilo que você imaginou, mas eu tenho certeza, irmão, que o Espírito Santo está direcionando essa reunião aqui, e Ele quer te limpar essa noite, quer te dar direções, instruções e te purificar, amém? As roupas usadas para aquecer o corpo. O que significa isso, pastor? Tentativas terrenas e esforço humano para aquecer a igreja. Shows, palestras motivacionais, energia para fazer vento ao invés de vento para fazer energia. Muito esforço para provocar algo, para ver se segura pessoas ou coisas desse tipo. E só uma coisa, irmão, aquece o corpo do rei. O quê? Pureza, santidade, amor, compaixão. A jovem donzela, o que significa pureza e santidade? O ponto a se destacar aqui não é que foi fácil, não foi fácil achar Abisag. Abisag tem umas traduções que é, meu pai era um andarilho, um peregrino, mas uma tradução bem na raiz que eu achei, é pétala perfumada. Abisag significa pétala perfumada. É difícil achar uma pétala perfumada. Isso é uma fotografia dos nossos tempos. Santidade, pureza, amor. O corpo do rei precisa ser aquecido em nossos dias. Mas onde está a pureza? Onde estão os de mãos limpas e coração puro? Estão aqui, amém, irmãos? Mãos limpas e coração puro. Vocês conseguiram entender?
Eu gosto demais do Velho Testamento, irmão. É isso. Sou apaixonado dessas palavras aqui. Porque você começa a ver a fotografia, você vê um texto que foi escrito há quantos mil anos, e você começa a ver a fotografia do que está acontecendo, os últimos dias, a igreja do Senhor, próxima ao arrebatamento. Muitas pessoas frias, apostasia. Paulo falou que muitos se apostatariam da fé, muitos desistiriam, muitos prefeririam o mundo, muitos prefeririam o que é oferecido lá fora, e não permitiriam que o Espírito Santo trabalhasse neles, para que eles fossem aquecidos e aquecessem o corpo do Rei. Muitas das vezes, irmão, até eu já falei isso há um bom tempo atrás. A igreja no Brasil está fria, a igreja no Brasil está fria. E uma voz falou comigo lá no meu interior: aqueça ela, Pedro, aqueça ela, faça diferente, pare de reclamar da escuridão e acenda uma vela. E hoje nós temos visto um mover de Deus maravilhoso demais. Nós temos visto um mover de Deus tão gostoso. Eu queria falar 3 pontos aqui. O primeiro é a pureza perdida. Se é raro, se hoje as pessoas não têm entendido sobre santidade, se não têm se entendido sobre uma mente sadia, renovada, pura, santa, imaculada, sem mancha, o que aconteceu? Eu preciso contar essa história rapidamente. Foi quando a pureza foi perdida. Lá no início de tudo, em Gênesis, lá no início de tudo, quando Deus fez um casal e caprichou num jardim do Éden. Deus desenhou todo um lugar para eles, um ambiente maravilhoso para eles, e colocou o homem adormeceu, da costela do homem, vocês sabem a história, ele fez a esposa Eva, e ele deu uma ordem para eles. Qual era a ordem? De todas as árvores, todos os frutos de todas as árvores você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E talvez você pergunte, assim como eu já perguntei, por que Deus deixou essa opção? Por que Deus não vedou tudo, tirou? Porque não seria um paraíso, seria uma prisão. Mas era a única. Irmãos, eu já estudei quantas frutas existem no mundo hoje. Tem mais de 2.000, fora as que foram extintas. Então vamos imaginar, tinha 2.000 frutas lá, meu Deus do céu. Come qualquer fruta, tem 2.000, você poderia comer uma o dia inteiro. Depois de, não sei, acho que 6 anos você ia encontrar a outra de novo. Você come a goiaba agora, depois de 6 anos, se eu não me engano, uma quantidade de anos lá, 360, 2.000 dividido, enfim. 4 anos, depois que você vai achar uma goiaba. Não, eles foram lá na fruta proibida. Lá na árvore do conhecimento, do bem e do mal, e desobedeceram a Deus. E quando eles desobedeceram a Deus, tem toda a manipulação ali na serpente, vocês sabem a história, que é o nosso inimigo. Pega bem esse personagem. O trabalho dele é contaminar aquilo que Deus purifica, aquilo que Deus espera que seja purificado, aquilo que nós temos que apresentar para Ele santo. O trabalho dele, a função dele é contaminar. E Deus veio no encontro que Ele sempre vinha. Toda viração de dia Deus se encontrava com Adão. E Deus chegou na viração do dia, no lugar de encontro, porque Ele vem, irmãos. Se Ele marcar com você, Ele vem. E Ele veio. E quem não estava lá? Adão e Eva não estavam lá. Eles se esconderam. Vocês sabem da história, mas eu preciso falar isso aqui para vocês, para você ver a pureza perdida. E dali eles já perderam a pureza, irmão. Já começaram a ficar com malícia. Olharam e viram que estavam nus. Antes isso não incomodava eles. A inocência reinava no coração deles e na mente deles. A inocência reinava no coração deles e na mente deles. Quando a impureza entrou, eles viram que eles estavam nus. E eles se cobriram de folhas da árvore e se esconderam de Deus. Isso aqui, irmão, mostra mais um desenho para nós de como nós estamos. Fugindo de Deus. E Ele chamou Adão: onde você está, Adão? E Adão apareceu. Por que você se escondeu? Onde você está? Irmão, você acha que Deus não sabia onde que Adão estava? Deus sabia onde Adão estava. Só que Ele faz isso conosco também. Pedro, aonde você está?
O Senhor sabe onde eu estou. Não, Pedro, aonde você está? O que a impureza fez com você? Qual a distância você está de mim? Se localize, Pedro. Se localize, Adão. Se localize. E uma coisa que eu acho maravilhosa que eu queria compartilhar com vocês. Eu ouvi a tua voz. Adão falou, eu ouvi a tua voz. E nos escondemos porque tive medo. Irmãos, Adão tinha caído? Tinha. Mas ele escutou a voz do Senhor. O Senhor não parou de falar com ele. Mesmo assim, ele reconheceu a voz do Senhor. Eu quero dizer um negócio para você, irmão. Minha irmã. Não adianta você fugir. Não adianta você se esconder. Se você já ouviu essa voz, você vai reconhecê-la onde você for. Essa voz vai te alcançar. Seja num motel, seja numa boca de fumo, seja numa mesa de bebida, aonde você for, essa voz vai te alcançar e você vai reconhecer ela. Amém? Ele não desiste de nós. Ele nos ama. Ele nos ama. Não desiste de nós. Mesmo na desobediência de Adão ali, ele não desistiu. Ele foi ao encontro, irmãos. Onde você está? Ali perdeu-se a pureza. Amém? Ali perdeu a pureza. Aleluia. Lá estará essa voz. Entenda uma coisa: Adão e Eva não foram expulsos do jardim porque Deus ficou chateadinho. Adão e Eva não foram expulsos do jardim porque Deus ficou chateado. Deus tirou eles do jardim porque agora eles eram pecadores. E Deus não queria que eles fossem pecadores eternos, até o plano da redenção de Jesus Cristo alcançar eles, amém? Isso é amor, irmãos. Isso é amor. Então tirou eles do jardim porque senão eles seriam pecadores eternos, porque eles iam comer do fruto da árvore da vida. E isso é a eternidade. É para onde nós iremos. E você e eu estaremos lá de frente, na frente da árvore da vida. Aleluia. Agora eu quero falar um pouco sobre a impureza. Como a impureza entrou? A pureza, perdemos a pureza. E aí o pecado começou a fazer parte da vida do homem. Nossos descendentes. O homem já nascia em pecado, descendente de Adão. E a maldade se espalhará de tal maneira que o amor da maioria das pessoas se esfriará. Olha o que Charles Spurgeon diz: a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Nós conseguimos mudar o nosso exterior, mano. Não sei se você viu, mas eu estou com a camisetinha preta, legalzinha, né? Mudar o exterior, você muda. Você troca de roupa, pinta o cabelo, as mulheres fazem maquiagem. Você pode mudar o seu exterior, não tem nenhum problema. Mas o interior, tem um Deus que sonda o nosso interior. E o interior é o coração que Ele está mirando essa noite. Deus está de olho no seu coração, no meu coração. Está dizendo para você: hoje eu vou te purificar. Hoje eu vou te purificar. Como está o seu coração? Como está o seu coração? O que tem passado dentro do seu coração? Irmãos, eu não faço a menor ideia do que passa no seu coração. Talvez até o seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira não faz a menor ideia do que passa no seu coração. Mas existe um Deus que sabe todas as coisas. Ele sonda, perscruta as coisas mais ocultas do nosso ser. Ele conhece. E Ele quer purificar as áreas que não estão agradando Ele. Adonias foi o personagem que nós lemos que queria Abisag. Vocês lembram disso? Adonias, ele queria Abisag. Ele falou: se me dá a sunamita, Abisag. Esse aqui é um personagem, irmãos. Ele queria coabitar com ela. Ela era virgem. Salomão ficou sabendo disso e matou ele. O que isso nos ensina, pastor Pedro? Abisag é o contaminador da noiva do cordeiro. Abisag é uma representação do própria serpente do Éden.
O objetivo dele é contaminar a noiva do Cordeiro. O objetivo dele é tirar essa pureza da noiva do Cordeiro. É tirar a pureza da igreja. E talvez você está visitando aqui a primeira vez e nunca frequentou uma igreja, talvez não está entendendo muito, mas eu cheguei aqui, eu já faço parte de igreja. Sim, irmãos, Deus te escolheu. E o objetivo desse personagem aqui é contaminar a Abisag. Toda proposta que existe aí fora é para contaminar, é para tirar a pureza, é para evitar a santidade, é para que você nunca conheça um lugar de consagração, você nunca pise no lugar santo, você nunca funcione na sua plenitude. Pastor Pedro, a palavra santo, santidade, ela virou um peso religioso, parece que cobra isso, cobra aquilo, parece que impõe um punhado de regras, mas na verdade é uma proposta do Senhor. Ele fez no Velho Testamento: sede santo porque eu sou santo, Israel. Aí escolheu uma tribo de Israel para os levitas: sede santos porque eu sou santo. Eles não conseguiram, agora ele fez essa proposta para a igreja. O apóstolo Pedro fala assim: sede santos porque ele é santo. Quando ele fala isso, ele estabeleceu um padrão, um modelo a ser seguido. Então quando a gente coloca esse conjunto de regras e exigências do que pode e o que não pode, para ser santo, o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado, né? Um dia uma pessoa perguntou aqui para mim, ela nunca tinha frequentado uma igreja, está participando aqui, glória a Deus, um amigo meu de infância. Ele falou: pastor Pedro, o que eu posso, o que eu não posso, qual que é a doutrina, qual que é as regras lá da igreja, para não fazer nada de errado? Muito boa a pergunta dele. Eu falei: irmão, ame a sua família, ame a Deus. Vamos direto nos 2 mandamentos: ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo. Ame, essa é a regra. Amém, igreja? Ame. Não é o que pode, o que não pode, é o que você vai estar perdendo. O que você está perdendo se você fizer isso? Vocês entendem? Não é o que pode, o que não pode, é o que gera vida e o que gera morte. O que gera vida e o que gera morte. O que você está fazendo gera vida ou gera morte? Começa a ter esse filtro que você vai conseguir se policiar sozinho muito melhor. O que gera vida e o que gera morte. Essa conduta minha gera morte, essa conduta minha gera vida. Esses hábitos que eu estou fazendo que geram morte. Morte para mim, morte espiritual, morte para minha esposa, morte para minha família. Eu vou trocar os hábitos. Canse, irmão, canse de ficar distante desse Deus. Estão me entendendo? Quais são as coisas que são usadas aí fora, impurezas? Nas palavras, muitas palavras impuras. Nas músicas. Faz sentido? As músicas estão cada vez mais impuras. Isso de uma certa forma ficou normal para muita gente. Eu sei que talvez você foi em algum lugar com seus filhos e de repente chega alguém com um carro lá ligado e você tem que sair, porque não tem condições nem de você ouvir aquelas letras daquelas músicas, muito menos dos seus filhos. Existe isso aí fora, irmão? Isso nos contamina, isso está contaminando essas pessoas, contamina o coração, os olhos. Meu Deus do céu. Nós vivemos numa sociedade hoje, numa época erotizada, pornificada. É muito forte isso, irmãos. É muito pouquíssimo falado e é muito forte. O quanto as pessoas têm sido contaminadas. Houve uma época, irmãos, que os homens procuravam muita pornografia. Hoje não é só os homens. Hoje é um consumo de pornografia altíssimo de mulheres também. E de crianças. Isso não sou eu que estou falando, são dados. Vamos segurar o resto lá para o retiro dos homens, né, homens? Você não tem noção do nível de podridão que o nosso país está. Dados alarmantes. Problemas. Pessoas que congregam, frequentam a igreja, não tem filtro. Está atacando todos, irmãos. Crianças. O Espírito Santo está querendo purificar a igreja dele, a noiva dele. E não é por conta de uma regra, irmãos. Eu, quando eu era criança, eu pensava que ser crente era ser um negócio bem chato.
porque não podia muita coisa, não podia jogar bola, não podia vestir bermuda, não podia muita coisa. Eu pensava, sabe, meu Deus, nunca vou ser crente. Com 24 anos estava lá, eu chorando, numa igreja evangélica, sou crente. Graças a Deus, irmão. E não é que ele te proíbe de fazer algo, não é para te privar de prazeres, é para cuidar do seu coração, da sua mente. Vocês estão me entendendo? Vocês que são pais, são mães, sabem muito bem disso. Vocês que não são pais, não são mães ainda, mas são filhos. Vocês sabem que muitas vezes a gente pensa, meu pai está me privando de prazeres. Mas não é, irmãos. É para te livrar de dores e sofrimentos e contaminação na sua mente. Para que você conviva uma vida mais leve. A paz tenha mais acesso a você. O Espírito Santo tem mais acesso a você. Quando sua mente é purificada. Por isso que Paulo falou assim, não vos conformeis com esse século, com esse tempo agora. Não se conforme. Não se conforme com isso. Não assista essas séries que incentivam certas coisas. Não assista televisão, irmão, se for o caso. Corte muitas coisas. Sai de grupo de WhatsApp. Mude sua postura. Mude a sua roupa. Mude sua conduta. Mude. Não se conforme com isso. Foi isso que Paulo diz, não se conforme com o que estão fazendo lá fora. Estão destruindo o coração das pessoas, estão destruindo a mente das pessoas. As pessoas estão adoecidas porque têm se entregado para a impureza, irmão. Porque o prato de lentilhas, os cardápios são fortes, os prazeres são fortes, os convites são fortes. E talvez você pense assim, pastor, é muito distante de mim o que você está falando, eu não consigo, nem eu consigo, irmãos. É só por Ele, amém? Não é uma mentira que falaram que só o pastor que tinha que ler Bíblia. É uma mentira que falaram que só o pastor, o pessoal do louvor tem que jejuar, tem que buscar Deus, tem que ser santo. Não, a igreja é santa. Algumas cartas, alguns evangelhos são escritos assim, carta aos santos. Carta aos santos. Há muito tempo atrás eu preguei uma palavra, santos fora da igreja. Santos fora da igreja. Você é santo. Sabe o São Pedro, São José? Minha mãe colocou meu nome aí por causa disso. São Pedro. Falei, amém, mãe, São Pedro. Pois é, essa pessoa que está do seu lado. Pelo sangue de Jesus Cristo, irmão, ela é santa. Pastor, isso não entra na minha cabeça, vai entrar, irmão. Hoje vai entrar, no nome de Jesus. Você é santo. Você é a igreja do Cordeiro. Você é a noiva do Cordeiro. Toda essa distância, essa mentira, esse aproveitamento que Adonias, a serpente, o diabo, seja lá quem for, esse ser que quer contaminar a igreja, te encher de impurezas, aonde você olha assim, eu não sou digno. Ninguém é, irmãos. Mas Ele te escolheu. Ele te trouxe aqui. Ele me trouxe aqui. Amém? Ele te escolheu, irmão. Você pode curvar sua cabeça? Ele te escolheu. Ele te escolheu. Agradeça Ele do seu jeito, não durma não. Do seu jeitinho, agradeça Ele. Obrigado, Jesus. Por favor, agradeça Ele, irmãos. Obrigado, Jesus. Não resista. Quebra essa muralha, Senhor Jesus. Quebra esse coração de pedra. Esmiuça esse coração de pedra. E um coração de carne seja colocado, Pai. Que as pessoas venham entender essa palavra. O valor da pureza, o valor da santidade, o valor do amor, da compaixão, da consagração. Em nome de Jesus, Senhor, nos banhe essa noite com uma revelação, com uma verdade que liberta. Meu Deus do céu, vocês que são intercessores, me ajudem. Vocês que conseguem orar, me ajudem a interceder, para que essa resistência caia por terra e nossos irmãos, nós também venhamos a receber a palavra. Tem pessoas que estão distantes dessa voz, irmão. Tem pessoas que estão distantes, se distanciaram demais dessa voz, se envolveram demais com coisas erradas, se envolveram demais com a impureza, estão perdidos, não sabem mais aonde tomar, qual caminho tomar. Eu quero te dizer, nessa noite essa luz se acende dentro do seu coração. E a impureza vai ter que partir embora. O sangue de Jesus vai te lavar, já está te lavando, em nome de Jesus. A sua mente é a mente de Cristo.
Pastor Pedro é assim, é assado. Pastor Pedro, eu não mereço. Pastor Pedro, eu errei, eu perdi, eu fracassei, eu falhei, eu fui ferido. Essa noite, irmãos, eu quero te dizer, a tua mente é a mente de Cristo. É a mente de Cristo. Meu Deus do céu, repita isso comigo, a minha mente é a mente de Cristo. Eu tenho a mente sã. Obrigado, Senhor. Acha espaço em nosso coração. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aproveita para dar uma acordada aí, amém? Aleluia. O seu objetivo de Adonias é manter o corpo frio. A inveja esfria o corpo. A fofoca esfria o corpo. A prostituição esfria o corpo. A mentira esfria o corpo. A corrupção esfria o corpo, irmãos. O vitimismo esfria o corpo. Você sabia que você tem as digitais de Deus em você? Sabia, irmãos, que você tem as digitais de Deus em você? Sabia que até a ciência comprova que o nosso DNA, os números do DNA lá é Yahvé, é o nome de Jeová? Sabia disso, irmão? A mesma numeração. Como que você vai ser vitimista se você tem as digitais desse Deus que criou o universo e tudo que há? Sai lá fora de dia e tente olhar para o sol por um tempo. Você não vai conseguir. Foi seu pai que fez ele. Foi seu pai que fez ele. Deus fez tanta coisa para nos alcançar. É tanto amor. Ele não poupou o seu único filho. O sangue da cruz do Calvário. Havia derrota, irmãos. A impureza tinha dominado. Havia derrota. Os homens tentavam ali com sacrifícios, mas novamente no outro dia tinha que fazer o sacrifício. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer um sacrifício, para o perdão do povo e dele mesmo. E Jesus veio com um único sacrifício. Nos purificou, nos justificou, nos santificou. Meu Deus, isso não pode ser algo estranho para uma igreja. Isso não pode ser uma novidade para um cristão. Isso não pode ser uma novidade para as pessoas que confessam a Jesus e frequentam a igreja 10, 15, 20 anos. Não pode ser uma novidade, irmãos. Você é comprado pelo sangue de Cristo. Havia uma derrota sobre as nossas vidas, mas o sangue que correu na cruz do Calvário te libertou, me comprou, te comprou. Você consegue entender isso, irmão? Não ande mais de cabeça baixa, meu Deus do céu. Não seja preso mais a esse pecado. Não seja preso mais a essa impureza que domina a sua mente. Pastor Pedro, eu penso nisso, ninguém sabe. Agora você que está falando, o Espírito Santo que revelou aqui. Eu sou dominado por essa impureza, isso me consome, ninguém sabe. Minha esposa, meu esposo não sabe. Ninguém sabe, tem dia que é difícil controlar. Isso tem me feito desistir, sem tirar meu sono. Eu sei que essa mensagem tem um endereço. Eu sei que essa mensagem tem um endereço. E ela vai alcançar esse endereço essa noite. Se já não alcançou, amém? Eu preciso parar com alguns hábitos. Eu tenho sido atraído. Me ajuda, Senhor. É isso, irmão. Essa palavra é sobre isso. O corpo tem se esfriado porque os últimos dias há um bombardeio sobre a igreja, porque aos últimos dias os tempos se abreviam. Jesus Cristo está voltando. Nosso Jesus está voltando para buscar uma noiva santa, imaculada. Como que essa noiva está se preparando? Como que essa noiva está se preparando, irmãos? A Bíblia compara nós, a igreja, com uma noiva. Talvez você não sabia disso. E como que uma noiva... Quantos são casadas aqui? Levante sua mão. As casadas. Aleluia! Como foi a sua preparação? Como foi os sonhos? Eu me lembro quando eu fui casar com a Sol. Ela orou bastante, né, gente? Eu preciso usar esse exemplo aqui, porque isso fala muito comigo. E o nosso casamento foi de uma certa forma poderoso, cheio de Deus, maravilhoso e simples. Mas ela queria casar de vestido branco. Aí ela ia na costureira, a costureira é perto lá de casa. Onde você está, Sol? Estou aqui na costureira. Meu Deus. Você foi aí de manhã.
Pois é, eu vim aqui e trouxe mais um negócio aqui. Foi uns 10 dias isso, né? Ou mais, né? Acho que foi mais de 10 dias. E ela sonhando com isso. Por isso que a Bíblia compara você, a igreja, com uma noiva. Então as mulheres entendem muito bem como é isso. As que já casaram, já se vestiram de noiva, véu e grinalda, né? Sonham com isso. Entendem muito mais do que nós homens. Não que, muito pelo contrário, a gente apoia, é evidente, mas elas entendem muito mais. Amém, mulheres? E quantas aqui vão casar e sonham com esse dia? Flaviana está quase chorando, entendeu? Meu Deus. Agora chorou, não vou olhar para você não. É que eu estou vendo, ele tá quase dormindo aqui, né, com a palavra. Agora Onde são as que irão casar? E levante suas mãos. Você que vai casar. Vamos fazer uma oração por elas? Deixa a mão erguida. Deixa a mão erguida. Amém? Pai, papai, purifique elas, Jesus, e que elas entendam mais ainda sobre isso. Se vistam de noiva, entendam que isso é uma simbolização, é uma alegria sim delas, mas é um simbolismo do noivo que aguarda a noiva, de toda a preparação, de todo o sonho, a pureza. Meu Deus, elas não têm olhos para mais ninguém, elas só querem falar nesse assunto, Jesus. Aleluia, obrigado, Senhor. Aplauda Jesus, irmão, que essas meninas, que apareça o noivo, né? Volta a sonhar, mulherada. Volta a sonhar. Nós precisamos falar mais disso. Que os nossos filhos, nossas filhas, sonhem em se entregar puros no altar. Talvez você que está me ouvindo aqui, talvez você, não sei se você fez isso, mas você tinha esse desejo. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás e me entregar para minha esposa puro, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás e me entregar para o meu esposo pura. Irmão, um casamento onde o noivo e a noiva são virgens, e o primeiro beijo dele é no altar. Você não tem noção, a presença de Deus. Nem o culto mais pentecostal que você já imaginou na sua vida tem tanta presença de Deus do que um casamento, porque essa é uma ideia de Deus, é um sonho de Deus. Infelizmente tem se perdido. Ontem a gente falou isso num casamento que a gente participou, mas Deus está resgatando isso, amém? Volta a sonhar. Esse dia a gente atendeu um casal ali, não vou nem olhar para lá aqui, né? Eles noivaram, então todos, meu Deus, que alegria, irmãos. E a alegria deles é a nossa alegria, que bênção. Que isso não se perca mais, em nome de Jesus. A pureza, irmãos, que eu estou falando aqui, que a Bíblia diz, é algo poderoso, é algo gostoso, é algo prazeroso. Não tem prazer nenhum que se compara aí fora com essa pureza. Eu quero explicar isso aqui para vocês, para ficar leve, tirar todo esse espírito de religiosidade, que é uma ação que atua no meio da igreja para assustar. Não é muito alto o preço, a renúncia, a consagrar é prazeroso, irmãos, é gratificante. Você percebeu o amor de Deus e você ser constrangido por esse amor. E em troca desse amor não tem nada que eu ofereça, Jesus. Seja puro, Pedro, seja santo, ame, tenha compaixão, seja puro, ande nessa cidade e demonstre pureza. Senhor, mas é muito difícil, está tudo, os pratos, lentilha, mas Pedro, se aproxime de mim, seja puro. O problema, irmãos, é que nós queremos tomar um banho, ser santos e correr para o colo do Pai, e na verdade nós somos banhados no colo dele, mesmo sujos, assim como o filho pródigo. Ele não tem problema nenhum em abraçar o filho que estava fedendo chiqueiro, porque a pureza dele contagiou o filho, e não o fedor de chiqueiro contagiou o pai. Vocês me entendem? Pastor, você não sabe o que eu fiz. Nem quero saber, irmãos. Eu sei o que Cristo fez por você na cruz. Eu sei o que foi, eu sei o sacrifício que foi feito por você, o seu poder do sangue foi derramado por você. Isso eu sei. Não importa o que você fez, importa o que Cristo está fazendo em você e fará em você de hoje em diante. Permita que Ele purifique a sua mente,
Eu acho que agora ficou mais claro, né? Permita que Ele purifique a sua mente. Todos esses pensamentos, esse domínio, aquilo que não sai da sua cabeça, que seja cativo à obediência à palavra de Cristo. Cativo à obediência à palavra de Cristo. Amém? Que o amor dele te constranja. Enfim, até que um dia chegou o dia do casamento e é só toda arrumadinha de noiva lá, né, gente? Casamos, estamos aqui. E Cristo vem buscar. Cristo vem buscar uma noiva, irmão. Cristo vem buscar uma noiva pura, santa. Vamos nos preparar para esse encontro. Assim como as meninas se prepararam. Olha esse simbolismo. Pensando nesse noivo o dia inteiro, apaixonado por esse noivo, ansiando esse dia, para que o noivo venha e o grande casamento aconteça. O último ponto aqui é mãos limpas e coração puro. Salmo 24:3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Olha essa pergunta. Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Há uma importância da purificação do templo, irmãos. Eu preciso ler esse texto aqui, não preciso abrir, mas eu preciso ler esse texto aqui para você entender. Marcos 11, 15, 17 diz assim: e foram para Jerusalém. Entrando eles no templo, Jesus passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia, olha só, Jesus, dentro do templo, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Só o Evangelho de Marcos que destaca isso aqui. Ele não permitia que nada transitasse no templo. O templo é você, irmãos. O templo do Espírito Santo. Isso aqui também é um simbolismo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e de todas as nações. Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. Irmãos, o que eu aprendi o dia que eu li isso aqui? O templo, nessa época aqui, ele tinha um atalho até o Monte das Oliveiras. Havia um descaso tão grande com o templo, tão grande, descaso, que os cambistas tomaram conta. Vendiam pombas, vendiam os animais lá dentro. E esse texto aqui, esse versículo, o pessoal passava, França, um atalho, um carro de banana, passava. E os sacerdotes ali, o sacrifício aqui, o santo lugar ali, tudo, eles passavam com caixa de banana, com porco não, que eles não podiam, né? Um outro animal, cântaro, passavam com cântaro, porque era um atalho. O que se aprende com isso aqui, Pedro? Nós somos o templo, amém, irmãos? Ele não permite que nada fique vagando aqui dentro. O que tem passado na sua cabeça? O que fica vagando na sua cabeça? No seu coração, vamos falar assim. O que fica transitando no seu coração? Eu não sei, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa. Jesus não permite isso. Ele não permitiu isso no templo. E isso me ensinou uma poderosa lição. Por isso que eu estou compartilhando com vocês. Está na hora de mudarmos os nossos pensamentos. Está na hora de enchermos os nossos pensamentos com coisas santas, com coisas de Deus. Está na hora das nossas conversas serem as coisas de Deus, porque o corpo já está esfriando. É os últimos dias da igreja na terra. O nosso rei está voltando. Precisamos aquecer esse corpo, incendiar esse corpo, contagiar outras pessoas com esse calor que só a pureza. A Bíblia diz que ela servia, irmão, o templo, servia o rei. A Bíblia diz que Sunamita servia o rei. Eu quero dizer uma coisa para você que tem desejo de servir na obra, tem um chamado. A melhor forma de você servir é a pureza. Amém? Vou repetir, a melhor forma de você servir. Eu quero servir, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. A melhor forma de você servir o reino de Deus, a obra de Deus, a igreja do Senhor, é a pureza. Por isso que só aquela sunamita pura
poderia aquecer o corpo do rei e dormir nos seus braços. Só ela podia dormir nos braços do rei. Vocês estão me entendendo, irmão? Amém? Só ela podia dormir nos braços do rei. Quantos querem dormir nos braços do rei aqui, irmão? Amém? Quantos querem dormir aí no fundo? Quantos querem dormir do meu lado esquerdo? Quantos querem dormir nos braços do rei? Que você seja consumido por esse desejo, constrangido por esse amor. Não queira impressionar mais homens, impressione ele com a sua pureza. A sua pureza. A sua pureza atrai o olhar dele, alcance o coração dele. Já estou terminando aqui. Aleluia. Talvez eu estou falando aqui e você pense: meu Deus, ninguém sabe o que passa nos meus pensamentos. Só eu sei como está meu coração. Só eu sei das minhas madrugadas. Só eu sei das minhas crises. Talvez você pense isso. Mas tem um Deus que está preocupado com você. Tem um Espírito Santo que está preocupado com você. E essa resistência vai ter que cair por terra, irmãos, para que Ele possa acessar esse lugar. Se eu pudesse resumir essa palavra aqui, aquecendo o corpo do rei, se torne fácil mesmo para Ele. Seja fácil. Pare de ser difícil. Pare de resistir. Nessa manhã o Fanuel falou essa palavra, eu peguei e falei: olha, o Espírito Santo está se movendo aí. Para de resistir Ele. Seja fácil. A Sol às vezes brinca comigo: você é facinho, né, Pedro? Eu sou. Se eu perceber que ele passou e piscou para mim, eu me jogo. Que isso passe além de uma brincadeira, que seja uma intimidade sua com Ele. Se torne fácil para Ele, irmãos. Perceba Ele na sua casa, no seu trabalho, no seu quarto, aonde você estiver, dentro do seu carro, aqui. Perceba Ele aqui, insistindo com você, falando com você, porque Ele nos ama. Ele nos ama e não abre mão de nós. Por isso que traz essas palavras que talvez foi cansativa, talvez foi forte, talvez não era o que você queria ouvir, mas é para purificar você e te atrair mais. Irmãos, muitas vezes nós parecemos garotos mimados, crianças mimadas. Nós queremos isso, queremos aquilo, queremos Deus, nós queremos isso, queremos que você faça isso, queremos que você faça aquilo, queremos que você faça aquilo outro. E Ele quer um relacionamento com você. Quando Deus veio procurar Adão, sabendo onde Adão estava, Ele não veio culpar Adão e mostrar um erro. Ele veio atrás de um relacionamento, França. Ele veio continuar o relacionamento que eles tinham. E por causa do pecado nós nos afastamos dele. E na cruz, irmãos, nós somos reconciliados com Ele. Na cruz você e eu somos reconciliados com Ele. Nós podemos voltar ao relacionamento íntimo com Ele. Fica de pé em nome de Jesus, dá uma alongada aí. Aleluia. Meu Deus do céu. Eu sei, irmão, que é basicamente 1 hora falando aqui. E quem está falando, quem está andando aqui, quanto mais você fala, mais empolgado você fica, sabia? Mais empolgado você fica, porque você vê os olhos das pessoas sedentos e entendendo. Ficar sentado aí não é fácil, eu sei. Mas eu espero que essa palavra tenha encontrado repouso no seu coração. Tem tanta coisa contaminando o seu coração. Tanta coisa tentando roubar essa pureza de você sutilmente. Tentando roubar essa pureza sutilmente. Te afastar das purezas, da simplicidade de Cristo. Paulo falou assim, ó. Eu temo, olha o que Paulo falou. Paulo falou assim: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva. Isso aqui está na Bíblia. Assim como a serpente enganou a Eva, vos afaste da simplicidade e as purezas. A pureza devida a Cristo. Ele temia que a serpente, assim como afastou, enganou Eva, afastasse nós, a igreja de Jesus. E você frequente uma igreja, goste do culto, aplauda, faça tudo o que tem que ser feito, etc. Mas você não consiga permitir que Ele infiltre no seu coração, purifique a sua mente e te liberte dessas mentiras, desse engano, dessa escravidão. Amém, irmãos?
Sem cadeirada no final do culto, tá tranquilo? Pode sair no meio de vocês daí. Eu apanho muito com essas palavras. Eu sou muito consertado com essas palavras. A Bíblia ministra muito no meu coração dessa forma. Às vezes eu converso com a sogra, ela fala assim: Pedro, você não pode falar assim comigo, eu sou mulher. Tem que falar com os homens. Mas é a forma que ele ministra no meu coração. E o pessoal da quarta-feira aí, né, olha. Muitos homens têm mudado de vida, irmão, por conta dessa linguagem. É uma linguagem que Deus fala comigo. E talvez é pesado para você, mas se você parar para pensar, eu sei que muitos aqui têm concordado. De tanta podridão que tem sido derramado nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, na televisão, enfim, aonde você vai, muita podridão, irmãos. E a igreja é o lugar de você queimar e ser livre, para lá fora você brilhar, assim como ele falou, você é luz, você é luz. Brilhe na sua casa, brilhe no seu trabalho, brilhe na rua, brilhe na faculdade, brilhe, irmãos, você é luz. Como esse mundo está precisando de luz, está seco, é muitas trevas, precisa de luz, e você tem essa luz, amém? Ele nos ama tanto, irmão. Ele nos ama tanto, meu Deus do céu, Ele ama tanto você, insiste tanto com você. Pastor Pedro, essa palavra falou no meu coração. Pois é, irmãos, esse é o endereço dela. O amor dele te alcançar, porque ele não desiste de você. Esse amor não desiste de você. Talvez você já tentou desistir de você mesmo. Seus parentes já desistiram de você, pessoas já desistiram de você, te machucaram, mas tem um Deus que não desiste de você. A palavra diz que ainda que a sua mãe te abandone, Ele não te abandonará. Ele não te abandona, Ele te ama. E a proposta é trazer você, a proposta hoje é trazer você para perto, para que Ele purifique o seu coração e facilite esse relacionamento de vocês dois, entre nós dois, amém? A proposta hoje é purificar o seu coração, a sua mente. Meu Deus, como eu precisava ouvir essa palavra. Como eu tenho andado perdido, como eu tenho andado dando cabeçada no escuro aí. Meu Deus do céu. Aleluia. Ore. Ore do seu jeito. Ore da sua forma, mas ore, Jesus. Ensina a retribuir esse amor. Ensina, Jesus, a retribuir esse amor. Ah, Jesus, derrama sobre nós a tua graça, papai. Meu Deus, que amor é esse? Aleluia. Esquece a pessoa que está do seu lado. Entra em Cristo. Deixa Ele te purificar. Deixa Ele entrar em você. Meu Deus do céu. Percebo quão maravilhoso